Mateus 5,5 vai dizer: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Sentem adorando ao Senhor. Meus queridos irmãos, me dirijo também aos nossos internautas que estão nos assistindo. Quero que você compartilhe esse culto online, culto pelo ar. Meus amados irmãos, essa série de mensagens eu tenho certeza que tem trazido já para nós um grande ensinamento e certamente muito mais coisas Deus, Moruti, vai trazer para nós através da sua palavra. Porque a Bíblia diz, irmão Carlos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E quando nós pregamos a Bíblia, irmãos, nós podemos ir para casa e dormir tranquilo, porque tem um que é responsável pela nossa pregação, que é o dono da palavra de Deus. Agora, quando nós, irmão Cáurio, pregamos teorias nossas, quando nós, cristianos, pregamos filosofias nossas, nós temos que se preocupar, porque Deus não tem compromisso, mas Deus tem compromisso com a Bíblia. Por isso o meu conselho é, para que as pessoas façam sempre como eu tenho feito, pregar o mais simples possível, mas pregar a Bíblia, porque aí Deus tem compromisso com a palavra de Deus. E a palavra do Senhor, a própria Bíblia diz que ela é viva. Se ela é viva, quando nós vamos para casa, ela fica gerando dentro de nós, uma ação, uma operação, viu? E realizando em nós a obra que Ele apraz. Irmão Marcos, por isso que devemos pregar a Bíblia. Esta bem-aventurança aqui, meus irmãos, está na contramão dos valores do mundo. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Porque o mundo, ele rejeita, queridos irmãos, os valores do reino de Deus. O mundo rejeita. Olha que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. A humanidade pensa em termos de força, de poder militar, poder bélico, econômico, poder político, poder de influência. Quanto mais agressivo, mais forte, esse é o pensamento do mundo. Pode observar que quanto mais ofensivo, agressivo, mais de ataques, de demonstração de poder, de força, o discurso, a fala, mais atrai ouvinte, mais atrai pessoas para ouvir. Porque esse é o conceito da humanidade. Ele pensa que a força está nisso, no poder da verbalização, no poder econômico. Mas Jesus, irmãos, ele diz que não são os fortes e os arrogantes que são felizes, nem são eles que vão herdar a terra, mas os mansos. Mas os mansos herdarão a terra. Deus, e eu quero crer que essa noite estou pregando para quem está caminhando para herdar a terra, que tem aprendido com Cristo, deixar ser dominado, controlado pelo Espírito Santo, para poder ser manso, irmão Ivo. Havia, meus amados irmãos, olha bem, o pregador aqui, ele frustra as expectativas do seu povo. Jesus, que está pregando aqui, ele frustra a expectativa. Os judeus, eles eram subjugados pelos romanos desde o ano 63 a.C. E eles esperavam um Messias político, um Messias guerreiro, que implantasse o seu reino pela força. Eles haviam esquecido das palavras de Zacarias, que disse lá no seu capítulo 4, versículo 6, o seguinte: e respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim
pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular. Quem será que é essa pedra angular? A Bíblia vai dizer, é Jesus a pedra angular. Com aclamações, graça, graça a ela. Meus amados, o reino que Jesus vem implantar na terra não é um reino de força física, não é um reino de poder político. Judas e até mesmo alguns discípulos pensavam que Jesus vinha implantar um reino para se libertar de Israel, de Roma, do Império Romano. Mas não, irmãos, o reino de Deus não se pega em arma, o reino de Deus não se trata da violência, da força física, mas é pelo poder do Espírito Santo. Não é por força nem por violência, disse Zacarias, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Olha o que o Salmo 118, versículo 22 diz: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Está se referindo, está apontando para Cristo. O escritor Lucas escreve no livro dos Atos dos Apóstolos, que também é os Atos da Igreja, no capítulo 4, versículo 11, dizendo: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ao qual foi posta como pedra angular. Jesus, ele é a pedra angular. Amém, meus amados irmãos? Olha bem, havia 4 grupos de pessoas, 4 grupos em Israel. Primeiro, os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Esses 4 grupos existiam em Israel. Os fariseus eram os religiosos conservadores. Eles queriam um Messias milagroso. Os saduceus, eles eram os liberais, eles queriam um Messias materialista. Os essênios eram os místicos que viviam nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, e eles queriam um Messias monástico, da monastia. Os zelotes, eles eram os ativistas que queriam se insurgir contra Roma, e eles queriam um Messias militar. E os próprios apóstolos pensavam num reino político. Por isso que a mãe do discípulo chegou para o Senhor, que queria que o Senhor colocasse um do lado do outro, do lado de a direita e a esquerda para reinar. Judas esperava que Jesus, com todo o seu poder, tomasse a força e tivesse um reino político. Olha o que está escrito em Atos 1:6. Aquele, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Mas Jesus, irmãos, ele veio com outra proposta. E o povo, meus irmãos, disse: não queremos esse Messias, fora com ele, nós queremos Barrabás, crucifica ele. Não quiseram o reino de Jesus, mas disseram: crucifica ele, nós queremos Barrabás. Mas Jesus vai dizer lá em João 18:36, quando ele responde dizendo o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino daqui. O meu reino não é daqui. Jesus veio implantar o seu reino aqui, em nós, para que o reino dele se propagasse aqui. Não um reino político, não um reino econômico, não um reino pela força, mas para que o reino espiritual se instaurasse aqui, para que nós pudéssemos nos preparar para morar na eternidade com Deus. O reino que Deus plantou dentro de mim, dentro de você. E a Bíblia vai dizer: o meu reino está entre vós. Está entre vós o meu reino. Ele está dizendo o seguinte: eu vim dar para vocês, pastor Israel, eu vim dar para vocês a cidadania, Neuzinha, celestial. Vocês agora passam a ser integrante do reino celestial.
e o teu habitat, a tua morada eterna é o céu. Louvado seja Deus. Por isso esta noite nós viemos aqui para ouvir a palavra daquele que veio nos falar sobre o reino espiritual para mim. E nesse reino, o bem-aventurado é o humilde, o bem-aventurado é o que chora, e o bem-aventurado é o manso, porque ele herdará o reino dos céus. Aleluia! É para os mansos que Jesus veio implantar o seu reino. O que não significa ser manso? O que não significa ser manso? Em primeiro lugar, ser manso não é um atributo natural. Em primeiro lugar, ser manso não é um atributo natural. A mansidão não é apenas uma boa índole, uma pessoa educada socialmente, não apenas algo externo, convencional, mas é uma atitude interna, uma obra da graça no coração, é o fruto do Espírito. Isso é ser manso. Spurgeon dizia: ser manso não é virtude, é graça. Aleluia! Ser manso não é virtude, é graça, é favor não merecido. É Deus que nos faz manso, é Deus que nos faz manso através da ação do Espírito Santo. Ninguém é naturalmente manso, ninguém. Só aqueles que reconhecem que nada merecem diante de Deus e choram pelos seus próprios pecados, esses podem ser mansos diante de Deus e também dos homens. Somente esses, meus amados. Olha o que está Antônio, no capítulo 12, versículo 3. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mais manso. Meus amados, nós queremos aqui abrir o mar como Moisés, liderar como ele, ser cheio como ele. Mas sejamos sinceros, meus amados irmãos, quantas vezes você pediu a mansidão de Moisés? Nós queremos ter aquela graça de abrir o mar e fazer tantas coisas, ser um grande líder, estadista, mas nunca pedimos para ser manso como Moisés. Quantos hinos nós temos cantado por seus posicionamentos sendo manso? Tu podes ser manso, mas continuar se posicionando contra o pecado. Tem pessoas que confundem mansidão com covardia. Não é ser covarde ser manso. Ser manso, ele é manso, mas é firme contra o erro. Tem coragem para se posicionar para aquilo que é certo. Olha o que Mateus registrou no capítulo 11, versículo 29. Uma palavra manvera de Jesus. Olha o que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus era manso, Jesus era humilde, mas ele não aceitou o que estavam fazendo e mesmo assim tomou um chicote. Você conhece algum valentão aí capaz de suportar a mansidão que Jesus suportou? Tu conhece algum valentão assim? Não, irmãos. Jesus era manso. Terceiro, ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Ser manso, irmãos, não é ser conivente, viu? Ficar em cima do muro, tentar agradar a gregos e troianos, viu? Ser neutro, viver sem cor, sem sal, sem sabor, sem opinião própria. Ser manso não é ser passivo a tudo, indeciso. Não, ser manso não. Tem pessoas que eu sou muito manso, nem vou dar minha opinião, eu vou ficar em cima do muro, não quero me posicionar. Não, isso não é ser manso. Às vezes é falta de responsabilidade.
E quem fica em cima do muro, diz o pensador, leva pedra dos dois lados. Ser manso não é ficar em cima do muro, é ter posição. Você lembra que Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 11, versículo 32? Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de mortos que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam o que as praticam. O verso 22 do capítulo 14 de Romanos: bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Ei, irmão, ser manso não é você dizer assim: eu não faço, mas é bom que alguém faça. Eu não falo, eu sou manso, mas eu concordo com quem fala. Mas bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Ei, irmão, tem coisa que não é só você dizer que tu assume responsabilidade, tu ser compactuar com isso, complacente, ser conivente. Ser manso, irmãos, é ter posição, viu? Quarto, ser manso não é apenas controle emocional externo. Que tem pessoas que exteriormente vendem a imagem como fulano é sereno, tranquilo, mas por dentro está pegando fogo. É um vulcão em erupção por dentro, está incendiado por dentro, mas por fora vende uma imagem, né, de um controle emocional. Eles não explodem, mas vivem cheio de fogo por dentro. Eles são apenas aparentemente calmos. Eles mantêm as aparências diante dos homens, mas não são calmos aos olhos de Deus. Não adianta nós vender uma imagem de mansidão. Deus quer que nós sejamos mansos internamente. Ele quer olhar para nós e dizer assim: aquele é manso, aquela é mansa. Aquele ali, ele não vende uma imagem de controle somente externo, mas ele é manso. Eles não falam mal, mas desejam o mal. Oh Deus, que a tua palavra tenha de nós misericórdia. Tem pessoas que não falam mal, mas desejam o mal. Ei, irmão, Deus muitas vezes não julga somente porque falamos, porque às vezes falamos no ímpeto de um temperamento, de uma emoção, mas Deus julga o sentimento. Às vezes a pessoa exteriormente, ele não fala, mas deseja o mal. Mas que essa noite eu possa aprender, meus amados, a ser manso, não somente exteriormente, mas interiormente. Eles não fazem o mal, mas alegram-se intimamente com o fracasso dos seus inimigos. Vendem a imagem de ser manso, mas internamente não são. Ei, irmão, essa noite a palavra de Deus está nos confrontando, e inicia confrontando a mim, dizendo: tu não podes ser manso exteriormente, mas interiormente. E olha, meus irmãos, é mais fácil chorar com os que choram do que sorrir com os que sorriem. Tem pessoas que não conseguem sorrir com os que sorriem. Tem pessoas, irmãos, que até choram com os que choram, mas não conseguem sorrir com os que sorriem. Ser manso não é só não desejar o mal, não é só não fazer o mal, mas é também não desejar o mal. Mas o que significa ser manso, pastor? Primeiro, uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Viu, irmão Leodir? Ser manso é uma pessoa submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa, irmão, não se rebela contra Deus, nem murmura contra Deus. Mas ele, por ser manso, ele submete-se à vontade de Deus. Ele faz a oração e no final ele diz: Senhor, todavia, seja feito a tua vontade. Lembra de quem fez a oração? Lembra de quem fez a oração? Foi um homem manso. Aleluia. Estava agoniando no jardim do Getsêmani, agoniando a ponto de as suas lágrimas transformarem-se em grandes gotas de sangue. Pastor Darcy: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia
seja feita a tua vontade. Eu me submeto ao Senhor, eu sou manso ao Senhor. Ela aceita a vontade de Deus de bom grado. Ela diz como Jó: temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Jó 2:10. Jó era manso a ponto de receber os bens de Deus, mas também receber o mal. E nós não somos mansos para aquilo que dá errado. Nós revidamos, mas a palavra diz: bem-aventurados os mansos, que se submete à vontade de Deus. Uma pessoa mansa, irmãos, é como Paulo, sabe viver contentemente em toda e qualquer situação. Paulo, ele sabia viver. Olha o que ele escreve para a igreja de Filipos, a carta de Filipenses, no capítulo 4, versículo 12, assim, ó: sei passar falta, e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância, como a padecer necessidade. Depois desse entendimento, irmãos, que Paulo tinha, do capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer o versículo 13, agora depois ele diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, levante a tua mão e adore a Deus essa noite. Quem aprende a se submeter à vontade de Deus é porque alcançou esse estágio de ser manso, e aí ele sabe viver na fartura, viver na falta, na abundância e na falta, na necessidade e em tudo da graça. E ele diz assim: posso todas as coisas, é estar na fartura e na falta, porque eu estou sendo manso pelo Senhor. Isso é fruto do Espírito, pastor Israel. Ele está sempre dando graças a Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o seu bem. O manso dá graça em tudo, dá graças a Deus por tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, irmãos, nós saber que ser manso é isso, é estar submisso. Segundo, o que significa ser manso então, pastor? Segundo, uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. Primeiro está submissa a Deus, depois sob o controle. Manso é aquele, irmãos, que foi domesticado. Domesticado, o manso tem um espírito ensinável. Manso tem um espírito ensinável. Tem pessoas, irmãos, que não sentam mais para ouvir. Sabe por quê? Não é manso. Quem é manso, ele tem espírito ensinável. Eu quero aprender, eu tenho espaço para aprender, eu preciso aprender mais. Mas quem não é manso, ele diz assim: eu já sei tudo, não preciso mais. Sabe por quê? Porque ainda não é manso. O manso tem espírito ensinável. É bom tu lidar com quem é manso. Por mais que ele às vezes já sabe bem mais daquilo que tu vai ensinar, mas ele igual assim senta para te ouvir, senta para te atender. Ele não já diz assim: não, mas eu já sei, não preciso nem falar. Não, ele para ouvir, porque alguma coisa ainda tu pode aprender. Manso tem o espírito ensinável. Manso tem espírito ensinável. A palavra manso, irmãos, ela é empregada para descrever um animal domesticado. Um potro selvagem, irmãos, ele causa uma destruição. Um potro domado, irmãos, ele é útil. Mas um potro selvagem, ele causa destruição. Mas um potro domesticado, um potro domado, ele é útil. Quantos homens que são como potro selvagem, que traz tanto prejuízo, mas tantos outros que são como potro domado, ele é muito útil no reino de Deus. Permita-me contar aqui um testemunho da fronteira. Você vai rir, mas é fato. O linguajar da fronteira. Citei já aqui alguns exemplos. Um irmão foi dar um testemunho na igreja da fronteira nossa do Rio Grande. E ele disse o seguinte: irmãos, eu era que nem esses bagual de fundo invernada, mal domado,
ninguém podia comigo. Até que um dia me trompei com Jesus, disse ele. Trepou para cima de mim, me frenou, botou o freio. Me deu uma surra de espora, quebrou o queixo, me deixou mansinho, mansinho. Agora eu estou aí, diz ele, que nesse bagual de fundo de canto e cancheira, espumando o canto e boca, pedindo rédea. Ou seja, irmãos, traduzindo para o nosso linguajar aqui, que às vezes não entendemos o que diz a fronteira, ele era como um animal indomável. Ninguém segurava ele, ninguém podia com ele, até que Jesus se encontrou com ele. Aleluia! E Jesus colocou nele esse sentimento de ser manso, e agora ele estava ali preparado para fazer alguma coisa para Deus, o linguajar da fronteira, mas que traduz para nós isso, ele se domesticou, ele foi domado pelo Senhor. Quanto de nós éramos indomáveis, mas se encontramos com Jesus, e jogamos a peixeira fora, o 38 fora, e deixamos a violência fora, e dissemos: a partir de agora, sou homem manso, e a minha força não está no braço, mas está no Senhor, porque eu estou domado pelo Senhor Jesus. Aleluia! Quantos de nós que estão aqui, que outrora não tinha utilidade nenhuma para a família, para a sociedade, para o bairro, mas encontrou-se com Jesus, e agora é manso, e serve ao Senhor, é um bom esposo, é um bom pai, um bom vizinho, um bom patrão, um bom funcionário. Sabe por quê? Porque se encontrou com Jesus e se tornou manso. Talvez estou pregando para alguém que está me assistindo assim. Era indomável como Paulo. Paulo era indomável, mas até um dia que Jesus derruba ele do cavalo e disse: agora, Paulo, você vai ser outro. Paulo, Deus teve que tomar a atitude de cegar Paulo, derrubar do cavalo. E disse: até quando, Paulo, tu vai recalcitar contra os aguilhões? Não desista, Paulo, porque eu quero você, eu vou te domar. Aleluia. E Deus domou Paulo. Paulo era um prejuízo para a igreja, Morremi, Mãocaúrio. Era um prejuízo para a igreja, prendia, surrava crente, prejudicava a obra, até que um dia caiu nas mãos de Jesus. Você está me assistindo, talvez tenha sido como Paulo, indomável, prejudica o reino, prejudica a obra, quer ir pela força, quer ir pela agressividade, mas o meu Jesus te enxerga, e um dia ele vai pegar, e vai dizer: você é meu, você é minha, eu quero domar você, eu quero te colocar na minha presença, e ser útil para o meu reino. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele foi domesticado pelo Espírito, ele está sob autoridade, sob o controle, ele obedece às regras. O queixo é sensível, o que está cavalgando, qualquer puxadinha que dá na rédea, ele vai para a direita. O Mudemar conhece isso, vai para a esquerda, segura, avança, porque foi domado. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que às vezes vão para a igreja, mas não deixa quebrar o queixo. Não deixa quebrar o queixo, é duro de queixo. Aleluia. Essa noite eu trago uma palavra de Deus para nós. Vamos dizer: Deus, o Senhor coloque a rédea em mim, Senhor. Se o Senhor quer que eu vá para cá, é só dar um sinalzinho, eu vou, eu sou sensível. Eu não sou queixo duro, eu sou queixo quebrado. O Senhor domou a minha vida, eu obedeço às rédeas. Glória a Deus. Mas quantas pessoas sofrendo, irmãos, quantas pessoas se machucando e machucando os outros, porque ainda não deixou ser domado por Deus. Quantas pessoas, quantas famílias sofrendo, quanta mulher subjugada sob o jugo de um homem que não é manso. Quantos homens também subjugados sobre o jugo de uma mulher que não é mansa.
Quantos filhos que sofrem sobre o pai, sobre a mãe, que não tem condições, não são ainda manso, mas essa noite eu trago uma palavra, o Espírito Santo quer falar contigo, a tua família não pode mais sofrer com esse teu temperamento, Deus quer domar, Deus quer mudar, Deus quer fazer você uma pessoa mansa. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus. Jesus é um domador por excelência. Olha o que está escrito lá em Atos capítulo 9, versículo 4 e 5. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Aleluia. Talvez estou pregando para alguém assim. Deus fala contigo essa noite. Não espere Deus derrubar você do cavalo. Não espere Deus te colocar em algum lugar, dizer agora tu está num brete, como diz o gaúcho. Agora precisa se entregar. Recalcitar contra os aguilhões, sabe o que significa? É linguajar da fronteira também. É quando o gado entra no brete para poder ser vacinado, ou no caso dos touros ser castrado, ou ser dado tratamento, e ele entra no brete e ele quer voltar. E o peão tem uma lança com ponte aguda de ferro, e ele vai cutucando o boi para entrar no brete. E o boi não quer entrar, começa a dar coice para trás, para voltar. E conforme vai dando coice, vai cravando nele aquelas pontes agudas, esses aguilhões. E vai se ferindo, vai se machucando. E não tem como ele sair, ele tem que obedecer e ir para frente. Deus estava dizendo para Paulo: Paulo, eu tenho um propósito com você, você só vai se machucar dando coice assim para trás. Pare de se machucar, Paulo, eu tenho bênção para você. Às vezes eu vejo irmãos, irmão Lemar, se ferindo na igreja, se machucando, e às vezes a gente quer ajudar, às vezes a gente dá uma palavra, às vezes a gente quer interceder, irmão Adriano, irmão Moisés, mas a gente vê ele se machucando, se ferindo. Mas essa noite eu trago uma palavra para você: duro é para te recalcitar contra os aguilhões. Não resista ao projeto de Deus, não resista ao trabalho de Deus, não resista à chamada de Deus, não resista à vocação de Deus. Aleluia. O manso é aquele que tem força sobre controle. É aquele que tem força sob controle. O manso, ele tem força sob controle. Ele tem domínio próprio. Olha o que está escrito lá em Provérbios 16:32, e encaminho para o encerramento. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. O domínio próprio é uma arma. Hoje eu falava com alguém, dizia assim: eu não estava te entendendo, a tua calmaria, tu estava tão calmo. Eu disse: Deus me ensinou a estar calmo na tempestade. É fácil? Só se tu se encher de Deus. Porque tu luta diuturnamente com a natureza. E quem tem sangue sabe que às vezes aflora. E tem circunstâncias que nos despertam, como diz o ex-deputado Jefferson, desperta e aflora a nós os sentimentos mais primórdios, mais primitivos do homem. Mas quando esse sentimento primitivo é aflorado em nós,
entra a ação do Espírito Santo e diz: não, você não é mais dessa natureza. Aleluia. Agora tem um controle, tu tem força, pode fazer, mas é uma força sob controle. Tu tem força, mas é sob controle essa força. Melhor é longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito é melhor do que conquista uma cidade. O manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. Jesus, sendo Deus, irmãos, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. O manso, irmãos, é aquele que está disposto a sofrer o dano. O manso não tem pavio curto. Tu não viu alguém dizer: eu sou crente, mas sou pavio curto? Manso não tem pavio curto. O manso é longânimo. Um dia até nem vou dizer a função dele para vocês não se escandalizarem, disse assim para mim, numa conversa aleatória, não estava falando, ele disse assim: eu sou crente, mas esse dedo aqui não se converteu. Ele puxa o gatilho. Eu disse para ele: vamos cortar esse dedo, porque ele vai te levar para o inferno. Ele vai te levar para o inferno, esse dedo. Tem pessoas que dizem que se converteu, mas ele continua sendo pavio curto. Não, manso não tem pavio curto. Não tem pavio curto. Como Paulo escreveu, meus irmãos, aos Coríntios, numa demanda entre os irmãos, ele está pronto a sofrer o dano, em vez de buscar levar vantagem. O manso faz isso. As horas não permitem, se coloque em pé. Mas não sei você, essa palavra está vindo como a água para mim. Ela está lavando a minha vida. Aleluia. Eu quero continuar na próxima segunda. Talvez não vai dar para nós nos reunir aqui, mas tu vai poder assistir em casa. Nessa mensagem que eu vou continuar na próxima segunda, que eu preguei até hoje. Querido irmão, Deus está nos ensinando a herdar a terra. Estamos nos preparando para ir para o céu. Para ir para o céu, estamos nos preparando. E para isso temos que estar aptos para herdar o reino de Deus. E uma das formas é ser manso. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Os valentões não vão entrar no céu. Os valentões não vão entrar lá, mas vai ser os mansos. Não tem terra para valentão, tem cemitério para valentão, tem inferno para valentão, mas tem céu para os mansos. Tem céu para os mansos, tem terra prometida para os mansos. Por isso essa noite eu trago essa palavra. E eu quero orar contigo, dizendo: Deus, nos ajuda a ser bem-aventurado como os mansos. Vamos orar e depois vamos adorar a Deus. Querido Jesus, amado Pai, eu quero te adorar nesta noite, Senhor, por esta palavra que veio ao nosso coração. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, Pai. Eu preguei a tua palavra, e essa palavra vem contra a natureza humana. Vem contra a minha natureza, vem contra a natureza desse irmão, dessa irmã. Essa palavra vem contra a natureza de quem está me assistindo, Senhor. Mas eu preguei que quando nós somos dominados pelo Teu Espírito, o Senhor doma a nossa vida e nos torna manso, Pai. Nos ajuda a ser manso para herdarmos a terra. Nos ajuda a ser manso para herdarmos a terra. Que possamos vencer, Jesus. Que possamos vencer, meu Senhor, e ser manso. Aleluia, ser humilde, aceitarmos o domínio, o controle, a submissão ao Senhor na nossa vida, Pai. Eu oro, eu abençoo a Tua igreja, no nome maravilhoso do Senhor Jesus.